Você passou horas fora. Seu bebê ficou em casa, brincou, balbuciou, pareceu calmo, pareceu bem. E então você abre a porta, ele olha para o seu rosto e tudo muda em segundos. O choro vem forte, o corpo se contorce, os braços se estendem na sua direção, o rostinho desaba como se alguma coisa estivesse profundamente errada. E é nesse exato momento que quase todo pai e quase toda mãe sente a mesma fisgada por dentro. Por que ele está chorando justo agora que eu voltei? A cena confunde porque parece ilógica. Se ele sentiu sua falta, não deveria sorrir? Não deveria se acalmar ao te ver? Não deveria demonstrar alívio em vez de desespero? Mas o que torna esse momento tão angustiante é que ele mexe direto com a culpa. Em poucos segundos, a mente do adulto começa a criar explicações dolorosas. Será que ele ficou mal por minha causa? Será que minha ausência fez pior do que eu imaginei? Será que ele está magoado comigo? Alguns pais sentem rejeição, outros sentem fracasso, outros tentam se consolar pensando que isso é apenas manha, cansaço ou excesso de apego. Só que essa interpretação, embora comum, pode estar completamente errada. Porque o que parece um sinal de problema pode ser, na verdade, um sinal de vínculo. O que parece um colapso causado pela sua volta pode ser exatamente o contrário, uma liberação emocional permitida pela sua presença. E é isso que torna essa cena tão poderosa e tão mal compreendida. O bebê não estava necessariamente bem do jeito que parecia. Ele pode ter passado o tempo inteiro administrando a sua ausência do único jeito que um cérebro imaturo consegue administrar qualquer tensão, segurando como dá, distraindo-se como pode, mantendo o equilíbrio no limite do que consegue suportar. Mas quando você aparece, alguma coisa muda, não apenas no comportamento, muda no sistema inteiro. Seu rosto não é só familiar, sua presença não é só reconhecida. Para o cérebro do bebê, você representa algo muito maior, segurança. E quando a segurança entra pela porta, aquilo que estava represado encontra finalmente permissão para sair. É por isso que a cena é tão enganosa. O adulto olha e pensa que a chegada provocou a crise, mas talvez a verdade seja bem mais profunda. Talvez o seu bebê não esteja chorando porque você voltou. Talvez ele esteja chorando porque agora que você voltou, ele finalmente pode. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser por que ele piora quando me vê? E passa a ser outra, muito mais importante. O que o cérebro do meu bebê reconhece em mim para só desabar desse jeito quando eu apareço? Para entender por que seu bebê chora mais quando te vê depois de um tempo, você precisa abandonar a lógica adulta por um instante. Um bebê não entende a ausência como um adulto entende. Ele não pensa, minha mãe saiu, mas já volta, ou meu pai está trabalhando, depois ele aparece. O cérebro do bebê ainda não tem essa capacidade racional organizada. O que ele sente é outra coisa. Ele sente com o corpo, sente com o sistema nervoso, sente com mecanismos profundos de segurança e alerta que funcionam antes mesmo das palavras. E é exatamente aí que tudo começa a fazer sentido. Quando a figura de apego se afasta, o cérebro do bebê não interpreta apenas uma distância física, ele registra uma mudança no ambiente emocional. A base segura saiu de cena. E quando isso acontece, mesmo que ele não chore imediatamente, mesmo que continue brincando, mesmo que pareça estável por fora, o organismo pode entrar em estado de vigilância. É como se o corpo dissesse: algo importante está faltando, então preciso me manter atento. Esse é o ponto que mais engana os adultos, porque nós tendemos a acreditar no que vemos. Se o bebê não está em crise, presumimos que está tudo bem. Mas muitas vezes ele não está realmente bem. Ele está se sustentando. Está administrando a ausência com os recursos limitados que possui. Está ocupando a atenção com estímulos, vozes, movimentos, colo de outra pessoa, rotina, distração. Só que tudo isso não substitui a função que a figura de apego exerce no cérebro dele. E então você volta. Seu rosto aparece, sua voz entra no ambiente, seu cheiro, seu toque, sua presença são reconhecidos em um nível muito mais profundo do que a simples familiaridade. Para o cérebro do bebê, você não é apenas alguém conhecido, você é o sinal de que o estado de alerta pode diminuir.
Você é a confirmação de que a base segura retornou. E é justamente nesse momento que acontece a virada que tantos pais interpretam errado. Quando a segurança volta, o esforço interno deixa de ter função. A tensão que estava represada encontra uma saída. O choro explode não porque a sua chegada piorou tudo, mas porque a sua chegada permitiu, finalmente, que o bebê não precisasse mais segurar sozinho aquilo que o corpo vinha sustentando em silêncio. É como se toda a emoção acumulada encontrasse, de repente, permissão para aparecer. E isso muda completamente a leitura da cena. O que parecia um sinal de sofrimento maior pode ser, na verdade, um sinal de confiança profunda. O bebê não desaba porque você causou a dor, ele desaba porque o cérebro dele reconhece que, com você ali, já não é preciso continuar forte. Mas se isso é verdade, então surge uma pergunta ainda mais forte. Por que esse colapso emocional acontece com você e não com outras pessoas que cuidaram dele o dia inteiro? Mas então surge a pergunta que realmente muda tudo. Se o bebê ficou com outras pessoas carinhosas, cuidadosas e presentes ao longo do dia, por que ele não desaba com elas do mesmo jeito? Por que esse choro intenso, esse colapso emocional tão específico, acontece justamente quando você aparece? A resposta está no fato de que, para o cérebro do bebê, nem toda pessoa querida ocupa o mesmo lugar, e esse é um detalhe que muitos adultos ignoram. Uma avó pode ser amorosa, uma babá pode ser extremamente atenciosa, um cuidador pode passar horas embalando, alimentando, brincando e acolhendo. Tudo isso tem valor, tudo isso importa, mas ainda assim existe uma diferença profunda entre alguém que cuida bem e alguém que o cérebro do bebê reconhece como figura principal de apego. Essa figura não é apenas companhia, não é apenas presença. Ela funciona como uma espécie de âncora emocional. É a referência que organiza a sensação mais básica de segurança. É por isso que a sua presença tem um peso que vai muito além do afeto visível. Seu rosto, sua voz, seu cheiro, seu ritmo, seu toque, tudo isso carrega um valor regulador único. O cérebro do bebê não responde a você apenas com reconhecimento, ele responde com reorganização. Quando você entra no ambiente, algo muda por dentro. O nível de alerta começa a ceder, a tensão contida encontra um lugar para cair, o sistema nervoso entende que o porto seguro voltou. E é justamente por isso que o choro no reencontro pode ser um sinal de confiança e não de problema. O bebê não desaba com qualquer pessoa porque não é com qualquer pessoa que ele se sente autorizado a desabar completamente. Existe uma diferença enorme entre estar cuidado e estar emocionalmente ancorado. Outras pessoas podem ajudar o bebê a passar o dia, mas a figura de apego principal é aquela com quem o cérebro dele sabe que pode finalmente largar o peso. Isso muda a leitura de tudo, porque quando o bebê te vê e cai no choro, a interpretação mais comum é pensar: ele ficou pior quando eu cheguei. Mas talvez a leitura mais correta seja outra: ele estava se segurando até eu chegar. Perceba a força disso. O seu bebê não está necessariamente te acusando de ter ido embora. Ele pode estar mostrando, do único jeito que consegue, que a sua presença é diferente de todas as outras. Que com você, ele não precisa manter a fachada biológica de estabilidade. Que com você, ele pode entregar o que estava retido. Em outras palavras, esse choro pode ser uma prova silenciosa de que no cérebro dele, você não é apenas alguém amado. Você é o lugar onde ele volta a se regular. Você é a referência que transforma tensão em descarga, vigilância em entrega. E é aqui que quase todo mundo interpreta tudo errado, porque tentar impedir esse choro a qualquer custo pode fazer você perder o verdadeiro significado do que está acontecendo. Agora vem a parte mais importante de todas, porque é aqui que a maioria dos pais interpreta a cena de forma errada. Quando um bebê te vê depois de um tempo e começa a chorar intensamente, a reação natural do adulto é tentar parar aquilo o mais rápido possível, balançar, distrair, pedir para ele se controlar, oferecer algum estímulo, qualquer coisa que silencie o desconforto. Mas talvez o ponto principal não seja eliminar o choro.
Talvez o ponto principal seja entender o que esse choro está tentando comunicar, porque em muitos casos ele não é um sinal de que algo piorou com a sua volta, ele é o sinal de que alguma coisa finalmente encontrou um lugar seguro para sair. E essa diferença muda tudo. O bebê que chora no reencontro nem sempre está dizendo que a sua ausência o destruiu. Muitas vezes, ele está mostrando que a sua presença permitiu que ele parasse de se conter. Isso significa que o choro não é necessariamente um aumento do sofrimento. Pode ser alívio, pode ser descarga, pode ser o momento exato em que o sistema nervoso deixa de lutar para se manter estável e finalmente solta a tensão acumulada. Para um adulto, isso pode parecer exagerado, mas para um bebê que ainda não tem linguagem, lógica madura ou recursos internos de autorregulação, o corpo fala antes de qualquer coisa, e o corpo fala através do choro. Por isso, o objetivo não deve ser criar um bebê que nunca chore quando te ver. O objetivo deve ser outra coisa, se tornar a presença que dá sentido a esse choro. Porque o vínculo seguro não nasce da ausência de emoção. Ele não nasce de um bebê sempre calmo, sempre controlado, sempre silencioso. O vínculo seguro nasce quando a emoção aparece e encontra a resposta. Nasce quando o bebê desaba e alguém o acolhe. Nasce quando ele sente, no corpo, que sua desorganização não o abandona à própria sorte. Isso é o que constrói segurança emocional de verdade. Não a eliminação do desconforto, mas a experiência repetida de que o desconforto pode ser atravessado com ajuda. E é por isso que o reencontro, que tantos pais vivem com culpa, talvez seja um dos momentos mais valiosos do dia. Porque ali, naquela cena aparentemente caótica, o seu bebê não está apenas chorando, ele está revelando onde se sente seguro bastante para ser inteiro. Ele está mostrando em quem confia para baixar a guarda. Ele está dizendo sem palavras que com você ele não precisa continuar forte. Então, da próxima vez que seu bebê te ver e desabar no choro, talvez ele não esteja dizendo por que você foi embora. Talvez ele esteja dizendo do único jeito que consegue, ainda bem que você voltou. E talvez esse choro, que parecia um problema, seja na verdade a prova silenciosa de que o reencontro nunca foi a crise. Muitas vezes ele sempre foi a solução.